Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o arroz. Vamos verificar o andamento dos trabalhos de plantio do arroz lá no Rio Grande do Sul e quais são as perspectivas para essa próxima safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ivo Melo, ele que é diretor técnico do IRGA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ivo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso e a gente agradece a oportunidade de poder estar divulgando as atividades da nossa autarquia, especificamente aí da cadeia produtiva do arroz irrigado aqui no Rio Grande do Sul. Ivo, os trabalhos de plantio... Nós estamos entrando aí numa... Os trabalhos de plantio estão acontecendo aí no estado. Quantos % já foram plantados até o momento e quais são as condições para o produtor aí do estado avançar com seus trabalhos? Pois tu sabe assim que nós dividimos aqui o estado em 6 regiões. Né? E as regionais da Zona Sul e Fronteira Oeste, elas estão praticamente com o plantio encerrado, porque nós estamos tendo pouca chuva, e normalmente o que é a limitante aqui no Rio Grande do Sul, nessa época chove bastante no mês de outubro, então normalmente o pessoal tá super preparado para aproveitar a melhor janela, ou a janela de outubro, que sempre é a melhor época para fazer a semeadura do arroz. Então o pessoal aí dessas regionais aí, como a Zona Sul, lá a região de Pelotas, Jaguarão, Santa Vitória, e a região da Fronteira Oeste, Uruguaiana e daqui, o pessoal é sempre muito organizado, né? Todos são organizados na realidade, mas o pessoal tenta assim, são áreas mais compridas, mais maiores, né? mais extensas. Então o pessoal se organiza para plantar rápido, né? E como esse mês de outubro aí, diferente da maioria dos outros, da média dos meses de outubro, ele choveu muito pouco, então houve muita oportunidade o pessoal inicia em setembro a semeadura do arroz e tiveram muita oportunidade de fazer essa semeadura agora em outubro. Então, praticamente encerrado aquilo que tem de disponibilidade hídrica aqui nessas regionais. As outras regiões, né, como a campanha também está bastante adiantada. E depois nós também temos as regionais aí, central, onde a semeadura é um pouco mais tardia, aí, né, pelo tipo de lavoura. Mas de uma forma geral nós podemos considerar assim que nós estamos muito bem, a gente arrancou muito bem a safra, né? Ela está prometendo bastante, vamos dizer assim, dificuldade em relação à água, pela confirmação de Laninha, pela confirmação de todas essas, vamos dizer assim, tendências de chuva abaixo da média, né? Mas assim, a gente tem uma expectativa de que o produtor está fazendo a semeadura daquela área onde ele tem a capacidade de irrigação garantida e também investindo o melhor possível para tentar aproveitar esses preços dessa última safra, a comercialização aí da safra 19 e 20, ela iniciou num patamar ainda proporcional ou relativo de outras épocas, de outras safras, mas ela ao longo do ano ela se desenvolveu muito bem, né, por toda a demanda aí que cresceu por conta de pandemia, né, por conta de diminuição de exportações de outros países. O Brasil, sendo um país exportador de arroz, também entrou no jogo aí e a gente teve uma oferta menor do que a procura que tinha antigamente e a gente acabou experimentando preços bem mais altos do que qualquer previsão pudesse fazer algum tipo de olhar para frente. Isso é importante, né, porque o produtor poderia estar se atirando a plantar uma área muito maior aí por conta dos preços aí bem remuneratórios, né? Mas a gente entende que o produtor está também, vamos dizer, planejou a sua safra para poder conduzir ela naquela área, com a capacidade de investimento que tem, para tentar auferir, vamos dizer, ou ter a melhor produtividade possível com os meios de produção que ele tem ao seu controle. E isso, então, é uma das causas que a gente coloca como sendo assim, a decisão do produtor de não aumentar tanto a área para arroz irrigado no Rio Grande do Sul, apesar de ter um preço muito bom, agora nesse segundo semestre de 2020, a atitude de ter mantido praticamente a área, a gente tem um aumento de intenção de plantio aí de um pouco mais de 3%, então é muito imperceptível quase, né? E exatamente a gente atribui isso ao que o produtor está buscando sempre manter o mercado, manter ele bem abastecido, mas manter de uma forma que não fique super oferta e experimentar preços não remuneradores, como foram várias safras anteriores a 2019.
E aí, Ivo, como é que o setor produtivo do Estado recebeu toda aquela movimentação de retirada da TEC de importação, essas importações sem a taxa, mudou um pouquinho, desestimulou um pouco o produtor aí do Estado a cultivar nessa próxima safra? Olha, tu sabes assim que, não vou dizer assim, a retirada da TEC, ela acabou, assim que isso aí requer uma análise assim um pouco mais detalhada, né? A gente iniciou março, quando a gente estava em plena colheita e o preço do arroz ainda estava nos R$ 50, né? Quando a gente desencadeou a pandemia, que aí os preços começaram a subir, o pessoal se deu conta que estava faltando, poderia até ter um pouco menos de arroz no mercado brasileiro, né? E também fecharam-se as portas de comércio internacional, e aí o pessoal foi para casa e começaram a comer arroz, né? A cozinhar em casa, e tudo, todos esses fatores, tudo isso combinado, e claro, com a saída de Índia, Vietnã e Tailândia ali em abril, saída do mercado, o pessoal que compra arroz e depende de arroz para sua segurança alimentar saiu a comprar em qualquer lugar do planeta. E a gente vendeu um arroz para o México que fazia anos que a gente tentava vender e não conseguia. Então vamos dizer, essa jogo que aconteceu aí, né, combinações de fatores diversos aí que acabaram influenciando no preço do arroz para essa safra, né, é uma coisa que eu brinco, né, nem que tivesse uma bola de cristal das melhores ia conseguir adivinhar 30% do que aconteceu. Mas a realidade é que o produtor, ele acabou experimentando isso, vamos dizer assim, até vender, né, uma boa parte do produtor conseguiu até vender a preços bons, né, até 65, R$ 70, mas a partir daí a maior parte dos produtores não tinha mais arroz, né? E como ele sabe que essa gangorra do equilíbrio de mercado, ela às vezes ela vai para um lado e às vezes vai para o outro, e às vezes a gente não tem o que fazer, né? Então a gente entende assim que exatamente o produtor não está indo assim para ir atrás de aumentar muito a área exatamente por causa disso, para plantar dentro das suas condições e poder, vamos dizer, mantendo o mercado abastecido, manter essa situação. E essa retirada da TEC, ela veio né, nessa empurrão que o Brasil teve para vender para fora, para vender para outros mercados. Nunca se exportou tanto ali como os meses de maio, junho, aí se exportou demais aqui, né, para outros mercados do Brasil, e acabou, e é negócio, né, vamos dizer assim, e a gente sabe que a maioria do pessoal que vamos dizer, realizou e vendeu o arroz acima de R$ 70 para poder vender para mercados externos ou o próprio mercado interno, né? A maioria desse arroz já estava nas mãos ou das indústrias ou de traders, né? Então, houve uma movimentação muito forte nesse sentido, que, né, o produtor aproveitou, sem dúvida, mas quem aproveitou bastante também foram os grupos mais capitalizados, aí, que tinham condições de ter estoques, né? E acabou que, depois que começou a reverter, Índia, Vietnã, Tailândia voltaram ao mercado, né? O negócio arrefeceu, o mercado externo deu uma segurada, e aí, quando fomos fazer as contas aqui, olha, pode ser que falte arroz. Então, né, a gente houve até uma quebra de braço aí na Câmara Setorial do Arroz, né? O pessoal acabou perdendo no voto para a retirada da TEC, mas depois o nosso governo federal, analisando aí os números que estavam impostos, entendeu que seria interessante a retirada da TEC, mas nem isso, né, foi suficiente para, né, houve uma parada, né, para o arroz hoje se mantém nos preços num patamar bem bom, né, acima de R$ 100, a gente nunca esperava esses 3 dígitos, né, no preço do saco de 50 quilos, então está bem interessante, mas a gente não entende assim que essa retirada da TEC, até porque os movimentos em mercados internacionais eles estão mantendo preços altos, né, a única coisa que talvez pudesse, né, dar um problema ou trazer algum tipo de problema para a comercialização da safra 2021 para o produtor de arroz aqui no Rio Grande do Sul seria a taxa cambial, né? Quer dizer, o dólar se desvalorizar em relação ao real, e isso fazer com que fosse mais negócio internalizar o arroz ou trazer ele de fora. Mas que não é o caso, porque, né, com os valores que a gente sabe que tanto Uruguai, Argentina e Paraguai andam operando aí, está mais ou menos equilibrado nesses valores aí que são os que estão sendo comercializados no mercado interno. Então a gente entende que
né? Porque é temporário, né? É só até o final do ano, agora, 2020, a tarifa externa comum até que volta a partir das 400 mil toneladas ou a partir do início do ano 2021 e deverá permanecer, claro que, né, tudo como a gente depende de safras, né? Para quem acompanha a safra de arroz aí, os americanos que colhem na entre safra nossa já tiveram bastante problemas de temporais, aí tiveram perdas de colheita, né? Os asiáticos lá onde tem as chuvas de monção estão tendo dificuldades aí com enchentes para colher o arroz e tudo. Então, como tudo isso depende também muito do que a natureza, do que as condições climáticas nos entregam e que a gente possa fazer ou não melhores colheitas, né? Isso tem muita coisa para influenciar. Mas a gente entende que o importante é o produtor estar bem informado, saber bem quais são as tendências e fazer decisões ou tomar decisões baseado no seu planejamento operacional, na sua gerência do seu negócio, do seu empreendimento, para que possa sempre, com as tendências de mercado aí de valores que vão ser pagos ou que tem pelo menos uma previsão de pagar pelo produto, que eles possam planejar e gastar menos, né? Esse é sempre o ideal, né? Da gente que está numa indústria a céu aberto, depende de várias outras coisas, mas gastar bem menos do que tu tem possibilidade depois de faturar, né? Para poder manter a rentabilidade e também se assegurar aí através de algum seguro, alguma estratégia aí que possa garantir a sua renda, garantir a sua produção e garantir a sua renda. Ivo, qual que é a expectativa de vocês para o volume de produção nessa safra 2021 aí no estado e quando é que ela deve começar a chegar no mercado? Queria fazer uma previsão agora, né, que nós estamos terminando de plantar a safra, vamos dizer assim, é bastante arriscado, mas eu vou dizer assim, nós colhemos 7 milhões e 800 mil toneladas no ano passado, né? Então, eu vou dizer assim, pela área que está projetada, eu não sei se a gente consegue a mesma produtividade, então eu acho que dá para a gente pensar em 7 milhões e 400 mil toneladas aí, né? Assim como um chute bem inicial, sem saber como é que a safra vai terminar de se instalar, porque a gente não sabe ainda qual é a quantidade de hectares que vão estar em produção, porque a gente tem muita área para plantar ainda, né? Mas na medida que isso for avançando, a gente tem condições de pensar. E essa safra 2021, vamos começar assim, né? Ela começa no Paraguai, né? Se está pensando em abastecimento, ela começa no Paraguai, porque o Paraguai que plantou cedo, ele colhe já no início do ano, aí, então já tem arroz no gosto do brasileiro, aí, porque eles usam praticamente os mesmos tipos de genética lá no Paraguai, e bem mais perto do Sudeste para entregar aí a partir de janeiro. Então essa safra 2021, ela já, através dos nossos vizinhos do Paraguai, já estará disponível aí no Sudeste brasileiro a partir de janeiro. E aqui a safra do Rio Grande do Sul, ela começa a entrar a partir do início de fevereiro, mas bastante forte na segunda metade de fevereiro e principalmente no mês de março de 2021, nós vamos estar aí no pico de colheita dessa safra que está sendo semeada e iniciando os tratos culturais, irrigação e etc. Ivo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário de início de safra do arroz no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, a gente que agradece aí a oportunidade do Notícias Agrícolas, a gente parabeniza aí, né, o canal de comunicação de vocês aí que tem sido bastante ágil e tem trazido uma informação bastante interessante e pertinente e necessária ao produtor, né? E não só ao produtor, todos que convivem e trabalham na cadeia produtiva, nas cadeias produtivas, mas principalmente ao nosso produtor, né? Que ele sempre pense, né, em buscar a melhor informação para poder trabalhar na melhor equação do seu sistema de produção para poder que o resultado seja o mais positivo possível, seja no ponto de vista social, ambiental, mas principalmente para o seu bolso. Ivo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Um grande abraço.
O Ivo Melo, ele que é diretor técnico do IGA, conversou com a gente para traçar um pouco o panorama desse início de safra de arroz 2021 lá no estado do Rio Grande do Sul. Segundo os dados do IGA, cerca de 63% das áreas de arroz irrigado no estado já foram plantadas até o momento, com destaque para as regiões mais ao sul do estado e a região da fronteira oeste, essas as mais adiantadas, com esses trabalhos já praticamente finalizados nessas duas regiões. O Ivo destacando que, a partir de agora, o que vai determinar o restante do desenvolvimento dessas áreas vão ser as condições climáticas. Já existe uma preocupação por conta de menos chuvas do que o comum, preocupação com a ocorrência do Laninha, que pode diminuir essas precipitações, mas o produtor bastante atento nesse momento, e o Ivo destacando que o plantio foi realizado naquelas áreas em que o produtor tem mais certeza de garantir uma produtividade, mais certeza de garantir a irrigação para conseguir colher tudo isso lá na frente. Esses trabalhos vão seguir agora nessas áreas restantes e a expectativa é de aumento de 3% na área cultivada com relação à safra passada, com o produtor, apesar de animado com o aumento dos preços de venda do arroz, buscando de alguma forma manter o mercado equilibrado, não colocar muita oferta nesse mercado e correr o risco desses preços caírem justamente na hora das vendas. O Ivo destacando que o aumento no preço do arroz que a gente acompanhou ao longo de 2020 não chegou de forma total aos produtores. As vendas conseguiram chegar até os R$ 65, R$ 70 a saca, mas quando esse valor subiu além disso, já era pouca gente que tinha esse arroz disponível para negociação, então foram poucos que aproveitaram esses preços. Os preços atuais acima dos R$ 100 para a saca de 50 quilos, preços muito bons para o produtor, conforme o Ivo destacou para a gente, e aí essa expectativa de que essa safra possa ser negociada com esses patamares rentáveis para os produtores lá do Sul. A expectativa do Ivo, comentando aqui com a gente, é que a colheita dessa safra possa começar no mês de fevereiro, ganhar força na virada para o mês de março e aí sim chegar no pico de colheita no mês de março, quando todo esse volume, estimado inicialmente em 7,4 milhões de toneladas, deve chegar no mercado e abastecer o mercado brasileiro com esse arroz colhido lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.